Olá pessoal, seja bem-vindo nesse canal e eu tenho algo para te dizer. Eu sou profeta, mas isso não significa que se você tocar em mim, você vai sentir arrepios ou ser arrebatado. Eu sou um profeta, um homem de Deus, mas isso não significa que eu conheço todo o futuro, a não ser que Deus me revele. Eu sou um profeta, mas isso não significa que só de olhar para a pessoa eu consigo revelar ela toda. Eu vou explicar para você que o ministério de profeta se findou quando Cristo chegou. Cristo foi o último profeta. E nesse vídeo eu vou mostrar para você características de um verdadeiro evangelho depois do Novo Testamento e vai fazer com que você pare de seguir muitas pessoas que se titulam profeta, mas não são. Eu sou o profeta Eliel Santos e eu vim aqui nesse vídeo para ensinar para vocês sobre o verdadeiro profeta de Deus e o falso profeta. Se a gente começar a analisar as Sagradas Escrituras, a gente vai começar a entender sobre falsos profetas e verdadeiros profetas e não está muito longe de você conhecer quem é quem. Jesus Cristo no Novo Testamento, ele questiona muito a respeito dos falsos profetas e alerta a sua igreja para estar atento às suas características. Os apóstolos também, inspirado pelo Espírito Santo, alerta a igreja a respeito de falsos profetas. E é bem verdade que você já questionou alguém que você estava assistindo, seja pela internet ou assistindo em algum determinado ambiente, e você questionou dentro de você: será se esse aí é um homem, é uma mulher de Deus? Será se essa pessoa é verdadeiramente um profeta? Aí fica aquela pulga atrás da orelha e você não consegue discernir a pessoa. Mas foi bom você chegar neste canal, porque aqui eu vou ensinar para você características de falsos e verdadeiros profetas. Um dos primeiros tópicos para você entender quem é um verdadeiro e quem é um falso profeta é você entender que o profeta de Deus, ele nunca vai falar segundo a sua emoção ou por si mesmo. Tudo que ele vai falar é exatamente aquilo que o Senhor Deus gerou em seu coração. E qual a diferença? Existem muitas pessoas que passam profecias ou anunciam a palavra de Deus segundo a sua própria emoção ou por conta da energia da emoção do ambiente. Começam a proferir palavras que vai de encontro ao coração dos ouvintes, e quanto mais o ambiente reage ao que a pessoa está profetizando, mais o ambiente se torna aceitável de que é Deus falando. Uma tese que eu preciso quebrar aqui, você precisa ficar em alerta, é que um profeta não é aquele que grita mais alto, não é o que tem mais dons de línguas. Um verdadeiro profeta não é aquele que anda com trajes. Se a gente reparar nas Sagradas Escrituras, a gente vai contemplar vários tipos de profeta que tinham suas vestimentas de formas mais simples. Não que um profeta de Deus tem que andar totalmente desleixado, mas um bom homem e uma boa mulher de Deus não é conhecido pelos números que tem nas suas redes sociais, pelos números de seguidores, muito menos pela sua roupa. No Novo Testamento, Jesus Cristo nos alerta e deixa para nós a imagem do verdadeiro profeta. Ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. E quando Jesus fala sobre frutos, ele não está falando sobre quantidade de seguidores que essa pessoa tem nas redes sociais ou quantidade milionária que essa pessoa tem na sua conta bancária. Jesus Cristo estava se referindo exatamente sobre os frutos do Espírito Santo que se encontra no livro de Gálatas. Lá ele menciona sobre o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Agora, se você encontra alguém que se titula ser profeta e não tem essas características de controle emocional, fala o que vem da mente e convence toda uma população, toda uma sociedade ou toda uma nação com palavras das suas próprias emoções, por este caminho a gente já consegue discernir o que é profeta. Tópico 2. Um verdadeiro profeta, um homem, uma mulher de Deus, nunca vai falar o que você quer, mas sempre vai anunciar a vontade de Deus sobre você. Hoje em dia é muito fácil a pessoa ser aceita quando ela alimenta todos os seus desejos. Um homem e uma mulher de Deus, quando usa palavras para beneficiar você e não te confrontar pela palavra, essas pessoas tornam a ser mais aceitas do que as pessoas que tragam verdade. E a palavra confronta, porque o evangelho da cruz é um evangelho que confronta a carne, o pecado, as vontades e o interior da pessoa. A gente vê um falso profeta quando esta pessoa anuncia literalmente apenas a flor da rosa, mas não apresenta os espinhos dela. Você já viu aquela pessoa que bajula, que abençoa, que profere coisas boas, e o homem e o ouvinte não é repreendido pelos seus pecados ou pela vida que leva? Os apóstolos anunciaram esses tipos de profetas lá no Novo Testamento, alertando a igreja e mostrando exatamente todos os seus frutos e todas as suas intenções. Na Bíblia, o que mais a gente vai ver são falsos profetas.
profeta, eu vou te contar uma história de um grupo de mais ou menos 400 profetas que profetizaram totalmente contrário daquilo que Deus estava proferindo. Houve um momento em que o reino do norte se juntou com o reino do sul para enfrentar uma batalha, uma guerra. E eles reuniram todos os profetas que se acharam em Israel e reuniu 400 homens que profetizaram dizendo: o Senhor Deus te dará vitória. Só que um outro profeta por nome Miqueias, um homem usado por Deus, não estava no meio dos 400, então mandaram chamar. Quando ele se aproximou do rei, o servo que foi buscá-lo corrigiu dizendo: é bom que você fale coisas boas ao ouvido do rei, porque todos os 400 profetas profetizaram vitória na guerra. Então Miqueias, o profeta, de forma irônica disse: profetizarei somente o bem. Quando chegou diante do rei, ele profetizou para o rei e disse: terás vitória, ó rei. Não é isso que todos os 400 profetas estão falando? O rei se levanta e corrige o profeta dizendo assim: olha lá que você fale a verdade e somente a verdade. E aí o profeta anunciou: um espírito enganador e mentiroso entrou na boca de todos os 400 profetas para profetizar coisas boas. Mas o Senhor Deus não te dará vitória, tu certamente morrerá. Prenderam o profeta, esbofetearam o profeta e colocaram ele preso até que o rei voltasse vivo da guerra. Voltou vivo? Não voltou vivo, porque a palavra do verdadeiro profeta acontece, e não porque o profeta falou, mas porque o Senhor Deus o usou para falar. Você consegue entender que no meio da gente, tanto antigamente quanto nos dias de hoje, existem profetas que, quando consultados, esses tipos de profeta, por ganância ou para não perder uma posição, ou não perder um poder, ou não perder a amizade com pessoas que para eles se tornam importantes, eles não anunciam verdadeiramente aquilo que o Senhor Deus está proferindo, porque às vezes são palavras duras e às vezes são palavras de confronto. Nem todas as vezes um verdadeiro profeta vai ter agendas, vai ser aceito. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que 400 falavam a mesma voz, a mesma língua, e só um no meio de todos eles falou aquilo que o Senhor Deus queria que eu falasse, por mais que ele sabia, poderia sofrer castigo por causa disso. Se você está se identificando com este vídeo e você percebe que existem pessoas que não falam de acordo com a palavra do Senhor, mas segundo o seu coração, as suas vontades, as suas emoções, deixa aqui no comentário a sua experiência. Terceiro e último tópico: um profeta, uma profetisa do Senhor, um homem, uma mulher de Deus, não são bolsas de unção. Eles não carregam unção, eles não estão cheios de poder, porque os poderes e a unção não emanam de si mesmo. Aí você fala comigo: mas e Moisés e os profetas como Elias, os grandes homens de Deus, que faziam o sol parar, chuva voltar depois que oravam? Entenda, o texto sempre diz: e Moisés orou e o Senhor respondeu. Elias orou e o Senhor mandou fogo. Você entende? O poder nunca veio das pessoas. O poder sempre veio de Deus. Nunca se apeguem em homens e nunca se apeguem em mulheres. Se apegam somente em Deus, porque somos apenas instrumentos usados pelo Senhor Deus. O poder vem dele, porque a glória é dele, o domínio é dele. E se você já gostou desse vídeo, eu quero te dizer uma coisa: aqui no canal Profeta Eliel Santos só tem verdades, só tem palavras direcionadas ao comportamento, à fé, à espiritualidade. E comigo não tem façanha. Aqui é cara a cara e verdade com verdade. Já se inscreve no canal, não deixa de sair desse vídeo sem você se inscrever. Deixa o seu like aqui, uma curtida se você gostou desse vídeo. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, porque as igrejas precisam estar em alerta com os falsos profetas que estão alimentando, sem conhecer o seu caráter e a sua posição. Fica aqui comigo que vai ter muito mais vídeos como esse, ensinando para você sobre a palavra. Fiquem todos com Deus, e como profeta do Deus vivo, eu quero abençoar a sua vida por intermédio da fé do nome do Senhor Jesus Cristo para você que chegou até aqui no final desse vídeo. Deus te abençoe sempre.